Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Pedro e a minha equipe é a Ismária. Nós vamos falar sobre um sistema de login que vai envolver nome e senha. Alguns dados que vão estar no banco de dados cadastrados serão o RG e CPF, mas vale ressaltar que esses dois dados são dados já cadastrados dentro do banco de dados, ou seja, no sistema de login não será necessário esses dois dados para a pessoa poder adentrar sua conta, fazer o seu login. Bom, agora vocês vão ficar com a Ismara e ela vai começar a falar sobre o site Hostinger. Bom, agora eu vou explicar algumas coisas da ferramenta Hostinger que a gente vai utilizar para hospedar nosso site. Para acessar o Hostinger, basta digitar o nome e é o primeiro link que aparece. Aqui você vem em área de membros, cria uma conta se você não tiver ou acesse a sua. Aqui você vem em nova hospedagem, nova conta de hospedagem, seleciona o plano que você vai querer. No caso, eu vou usar o plano gratuito. Finalizar pedido, concordar com os termos. Aí, se der certo, você vai ser encaminhado para essa página aqui. E após ela aparecer, você vem em hospedagem, todas as contas. E vai aparecer essa janelinha. Você clica em mais plano. Aqui você vai criar o subdomínio que vai armazenar seu site. O nome, qualquer nome que você preferir. Selecionar o servidor e uma senha. Você clica em hospedagem e tem aqui o seu domínio recém-criado, com o nome que eu dei, trabalho exemplo. Você clica nele, gerenciar. Agora aqui tem uma série de ferramentas e a gente vai criar um banco de dados, vindo em banco de dados, base de dados MySQL. Aqui você vai dar o nome do banco, nome de usuário e uma senha. Agora com os dados preenchidos, a gente cria. Vai aparecer aqui embaixo o nome do seu banco, nome de usuário. Aí você vem, acessa sua conta. Vou explicar uma outra ferramenta agora, que é o gerenciador de arquivos. Aqui é onde você vai colocar os seus arquivos para ficarem armazenados. Só que no caso a gente vai utilizar outra ferramenta que tem o mesmo propósito, que é o FileZilla, que a gente vai explicar posteriormente. Agora a parte de criação do banco de dados é com o Pedro. Agora eu vou mostrar a ferramenta PHPMyAdmin, que a gente vai utilizar para criar a tabela e cadastrar os usuários da gente. Aqui entra PHPMyAdmin para entrar na ferramenta. A gente pode criar a tabela de duas formas, de forma gráfica, por aqui, e através de código, que é a forma que eu vou mostrar. Utilizamos o código createTable, o nome dela, o nome da tabela, e agora colocamos os campos. Nome, por exemplo, que vai ser do tipo varchar, porque, por exemplo, vão entrar além de letras, caracteres. Agora a gente cria os outros campos, que vão ser CPF, RG e a senha. O CPF e RG são os dados do usuário, no caso que ele pode encontrar na identidade.
e a senha e o nome vão ser utilizados para o sistema de login que a gente vai criar. Com estes campos criados, agora nós vamos criar um campo que se chama ID, que serve para contar os cadastros feitos no site. Esse campo não pode ser negativo e nem zero, porque esses números não significam nenhum valor real. Então, ele vai ser o campo ID inteiro, não nulo, e ele vai se incrementar automaticamente, porque o usuário não vai ter que ficar dizendo qual o número dele. Então a gente usa o código auto incremente. Pronto. Agora a gente vai garantir que todos os dados que entrem usem o tablão. Agora a gente vai garantir que todos os dados que entrem estejam no padrão UTF-8. Assim, default char7 recebe UTF-8. Pronto. Vocês podem ver, tem um erro aqui, dizendo que a variável id, a variável automática, tem que ser uma key. Então a gente vem aqui e define ela como uma key através desse código id. Pronto. Agora deu certo. Como vocês podem ver aqui na lateral esquerda, a tabela foi criada. A gente não pode visualizar ainda porque não tem nenhum dado registrado, mas a gente vai inserir agora uns dois usuários. Usuário de nome Pedro, CPF, RG. Senha. E o ID a gente não preenche, já que ele é automático. A gente executa o código e pronto, a gente cadastrou ele pelo banco de dados. Aqui a gente pode ver, ó, o usuário que tem o nome Pedro, CPF, RG e uma senha e o ID 1, já que é automático. Vamos cadastrar agora outro usuário. Ismária, CPF, e a senha, mesma senha. Executar. Pronto. Aqui a gente tem agora os dois usuários com dados diferentes, a certa senha e o ID diferente. Agora vamos criar uma página de login que vai utilizar os dados nome e os dados de senha para o usuário poder se logar, junto com as páginas de PHP. A gente vai utilizar agora a ferramenta de programação Sublime. E a primeira coisa que você tem que fazer assim que você entrar nela é selecionar a linguagem, que já está selecionado no HTML. A gente pode usar um atalho para escrever a estrutura básica do programa, que é digitar HTML, tab. E aí vai aparecer tudo isso aqui. Doctype HTML, que significa que nosso código vai ser escrito em HTML5, que é a linguagem mais nova. HTML, que é onde vai compor todo o programa. Head, que é a cabeça do site, as partes que pensam, onde você vai linkar com outras páginas, caso precise. Title, que é o título, vai ficar na barrinha do seu navegador. E Body, que é o corpo, onde vai ficar as demais tags e o texto. O título da nossa página vai ser Vida Social. Aí após o title, eu vou adicionar uma meta tag para essa tag serve para você utilizar da tabela de caracteres TF8 para a sua página no seu site conseguir fazer uso de acentos e outros caracteres.
Porque se você não usar, vai ficar bugado, vai aparecer outras letras ao invés de uma letra que você coloca com acento, por exemplo. Eu vou criar a tag header, que é a cabeçalho, tudo vai ficar na parte superior do site. Vou adicionar uma classe com o nome dados. Aqui eu vou colocar alguns textos da página usando a tag H1. Eu vou colocar o título vida social e usando a tag page parágrafo eu vou colocar o texto login. Essa tag H1 vai de 1 até 6, de acordo com o tamanho da letra e a atenção que você quer chamar. H1 é o que você usa para os títulos principais. P é o que você usa para um texto normal dentro do seu site. Agora eu vou criar a tag form, que não necessita de fechamento. Método post, que é diferente do get, esse não deixa os dados de usuário na URL. E action vai ser o arquivo verifica.php, que vai ser um outro arquivo que a gente vai utilizar posteriormente. Arquivo este que vai ser utilizado para a gente verificar se os dados que o usuário está digitando são os mesmos que tem no banco de dados. Agora eu vou criar uma tag div para incluir dentro dela as caixinhas de nome e senha. Class dados, nome, que é um texto, input type, que vai ser o tipo de entrada, texto, que é o nome, name, que é o nome que vai se referir à caixinha de texto, que eu vou colocar como nome mesmo. E vou colocar 2 BRs para pular a linha no nosso código. Cada BR significa um enter que você coloca num texto, por exemplo. Agora, senha. Input type password. Não é tipo texto, porque se a gente colocasse tipo texto, o que a pessoa digitasse ficaria mostrando na tela. A gente coloca como tipo senha para ficar aquelas estrelinhas. Name. Senha. E vou colocar mais 2 BRs. Para ficar melhor organizado, eu vou criar outra div para colocar o botão. Press botão. E aqui eu vou colocar input class botão. Tipo de submeter. E o nome dele mesmo, que vai ser submit aqui, SNSI. E o nome eu vou colocar mesmo como fazer login. E o tamanho do botão vou colocar como 10. Agora tem que lembrar de fechar corretamente as tags da primeira div, da segunda div, e já está fechado aqui embaixo a tag header. Agora vou salvar o arquivo. Eu posso usar o atalho Ctrl+S
colocar como nome, colocar o nome index com em minúsculo. O tipo do arquivo não vai ser HTML, vai ser PHP, porque a gente vai utilizar códigos em PHP também. Vou vir na área de trabalho, criar uma nova pasta. E salvar dentro dela. Agora a gente vai fazer a segunda parte dos códigos, os códigos em PHP.